Estudar publicidade é muito difícil e hoje eu tive que fazer o esforço de explicar sobre os jogos favoritos da atualidade, porque também fiquei sabendo que algumas pessoas da comunidade não estão satisfeitas com o jeito que as pessoas estão explicando sobre essa magnífica obra de arte. Bem-vindos ao Explicando Limbus Company e como eu tive uma epifania com ele. Limbus Company é um jogo RPG de gacha. Entretanto, porém, todavia, o sistema de gacha desse jogo é um dos mais justos que eu conheço, que é dar ao jogador a oportunidade de conseguir as moedas todas pra roletar dentro do próprio jogo. Ou seja, você não precisa gastar R$1 se você não quiser. O sistema de gacha não dá skin, ele dá identidades com habilidades jogáveis aqui dentro desse jogo. Não é pay to win, porque todo mundo tem a chance igual de conseguir as habilidades legais. Entretanto, todavia, quanto mais você jogar, mais chances você vai ter. A gameplay de Limbus Company se baseia em um RPG de turno. Os seus personagens com a vida e a sanidade deles. E as habilidades dele que você pode escolher, se não for humanoide, qual habilidade vai atacar qual inimigo. Pra você conseguir atacar, você precisa acertar o dado, uma moedinha que gira. Tem um limite mínimo e máximo do número que vai conseguir. Então você tem mais chances ou menos chances, dependendo da sua habilidade e dependendo do inimigo que você está atacando. Além disso, o mais cativante desse jogo é a visual novel. Esse jogo tem mais visual novel do que RPG. Ele tem uma história muito complexa. Você vai acompanhando a história com a visualização dos personagens nos ambientes e também com as falas dele. Além disso, o jogo é todo dublado em coreano. Jogo produzido pela Project Moon, e a Project Moon é uma empresa sul-coreana. Importante frisar que ele não tem versão em português. Se você quiser aprender inglês com o Limbus Company, dá também. Cada personagem tem seu jeito próprio de falar, então eu acho muito interessante. Os personagens principais. Esse aqui é o Dante. Você vai estar vendo toda a história no ponto de vista dele. E esses aqui são sinners, os pecadores. Temos aqui vários nomes conhecidos: Don Quixote, Heathcliff, Gregor. Todos esses são de personagens de literaturas clássicas mundiais. Cada um deles representa algum país, uma obra literária diferente. Então, por exemplo, Don Quixote representa Don Quixote, lá da Espanha. Heathcliff representa Morro dos Ventos Vivantes, lá da Inglaterra. Esses aqui são os símbolos dele. Você pode ver aqui algumas referências às próprias literaturas, porque eles possuem as suas personalidades, as suas histórias dentro do universo. Entretanto, todavia, tem muitas referências literárias. E é isso que é o mais cativante. A gente já conhece esses nomes, a gente já conhece a ambientação ali que tem dentro de alguns personagens, e isso que cativa, é isso que nos prende ali, porque cada capítulo dessa história, que se chamam cantos, conta uma parte da história desses personagens, explicando do início a história, qual é a sua função na gameplay. Você, como eu falei, é Dante. Você vê o mundo pela perspectiva dele. E lá no início você acorda sem saber quem é você, onde você tá, quem são as pessoas à sua volta. Você não se lembra de nada, você apenas vê que tem uma cabeça de relógio. E um dos seus superiores te explica que você estava numa missão, trabalhando para sua empresa, e acabou tendo que trocar a sua cabeça por um relógio. Com isso, esse superior explica outras coisas. Que você trabalha para Limbus Company, que você gerencia batalhas desses sinners, desses pecadores, desses 12 personagens, para buscar o objetivo dessa empresa Limbus Company, que são os galhos dourados. Você precisa coletar esses galhos dourados pelos distritos dentro desse universo. E para fazer isso, você precisa gerenciar muito bem os seus sinners e as habilidades deles. Ele te explica tudo isso e você começa a ficar muito confuso, começa a querer fazer perguntas, mas ele não te entende. A única coisa que ele consegue ouvir são barulhos de relógio. Isso faz com que você fique cada vez mais emputecido. Por que você tá ali? Quem é você? Ele apenas te explica que seu nome é Dante, você trabalha pra Limbus Company e você é um gerente. E é isso que você precisa fazer e vai continuar fazendo. Você não tem escolha de sair dali. Quem entende você são seus 12 pecadores. E eles são quem traduzem o que você quer dizer para as outras pessoas. A minha experiência com esse jogo começou muito antes de eu entrar pra jogar. Na verdade, eu não gosto de gacha, eu não gosto de RPG. Então, assim, eu não sou o público-alvo desse jogo. Entretanto, todavia, o que me cativou foi a pessoa me explicando. Foi o jogador que já fazia parte desse universo me explicando. Quando eu ouvi alguém falando que não tinha vídeo explicando direito, que não fazia as outras pessoas que não jogam esse tipo de jogo, se cativarem, eu fiquei maluca das ideias. Simplesmente tive uma epifania no momento em que eu estava ouvindo a pessoa falar sobre esse universo. Durante a gameplay do jogo, Dante e os 12 sinners passam pelo inferno. Então, dentro do inferno existem vários distritos, como vocês podem ver aqui no mapinha. Cada capítulo dessa história é contado em cantos. Então, por exemplo, no canto 1 passa pelo distrito D,
E dentro do capítulo tem vários episódios em que você tem que ir passando e batalhando com os inimigos e entendendo um pouco mais da história. O canto 1 é do Gregor, que é um homem que faz parte de uma sociedade em que aprisiona soldados e transforma eles em metade barata. A gente vai entendendo durante o canto como que o Gregor chegou na Limbus Company e como a personalidade dele se moldou baseado na história dele. Minha epifania foi muito mais do que só durante a gameplay, porque, na verdade, a experiência de misturar os universos de um gacha com RPG sul-coreano com uma literatura. Além disso, como eu tinha comentado, o gacha, ele nos dá identidades. Então, por exemplo, cada um dos Sinners tem várias identidades. E essas identidades são como outras linhas do tempo, outros universos. Esse aqui é a Don Quixote base, é como ela chegou na Limbus Company. O canto dela vai contar a história dela, como ela chegou ali, qual foram as coisas do passado que ela passou. No gacha, eu posso adquirir outra identidade dela. E cada identidade nos traz habilidades diferentes, como eu havia comentado. Além disso, quando você upa ele 2 vezes, você ganha uma cutscene própria da identidade. Ele vai contar o que é aquela identidade e como ela foi inserida na vida daquele Sinner. As identidades não são canônicas, mas dentro das batalhas você pode usar elas. E mesmo não sendo canônicas, é muito interessante ver como as coisas seriam se outra coisa tivesse acontecido na vida do Sinner. Você entende um pouco mais da história, você entende outros cantos, por exemplo, porque outros personagens podem estar inseridos em um canto que eles jamais estariam, de um universo de outro Sinner. Então a minha epifania com o Limbus Company foi toda essa experiência de entrar de novo no mundo da literatura, que era algo que eu não tinha muito interesse. Inclusive não gosto de visual novel porque não sou uma pessoa de muita leitura, mas isso aqui me trouxe de volta para esse mundo. Na verdade me introduziu nele, porque eu nunca fui de ler. Livros difíceis de entender, como Crime e Castigo, O Inferno de Dante, estão inseridos dentro desse universo e me fazem querer ir atrás. Eu tô mais interessada, eu quero saber um pouco mais desse universo por causa dos personagens dentro de Limbus Company. A conclusão aqui é que eu acho que todo mundo deveria jogar Limbus Company. Eu nunca gostei de ler os livros que a escola me mandou, já tinha lido Don Quixote à força, mas agora eu quero reler, porque esse universo me reintroduziu ao outro universo, dentro de outro aspecto do entretenimento. Tudo que eu vivi e estou vivendo em Limbus Company vai muito além de uma gameplay ou de um jogo que eu gosto muito, que eu tive afinidade. Não. Ele me trouxe a um universo que eu não gostaria de estar anteriormente. Estou com vontade de conhecer literatura chinesa, que eu nunca nem tive contato na escola ou em qualquer outro aspecto da minha vida. Assim, ainda sou meio leiga no universo. Mas se vocês gostarem desse vídeo, eu vou preparar um vídeo com meu namorado, o maioral do Limbus Company que eu conheço, pra gente falar um pouco mais, porque existem muitas outras coisas dentro desse universo. Por exemplo, cada distrito tem um tipo de sociedade diferente. Então a gente pode falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Muito obrigada. Faz tempo que eu não posto vídeo aqui no YouTube, mas espero ver vocês numa próxima oportunidade. Meu nome é Luciana Yumi e este foi Limbus Company. Ok, eu vou tentar relógio, Dante. Não funcionou, Dante. Eu não vou tentar relógio de novo.